Olá, senhoras e senhores, este é Opinião Livre, hoje direto da posse do Instituto de Estudos Empresariais, aqui no Country Club. Fiquem conosco. Bem, a Giovana Stefani, que está aqui comigo, é a nova presidente do Instituto de Estudos Empresariais. Eu estava dizendo ali pro Júlio Lambi que tu recebeste o cetro dele, tá? E depois vai passar para alguém. Mas tu és a primeira mulher a assumir o IEE com absoluta competência, capacidade elogiada por todos. Fizeste um discurso aqui ressaltando a falta de liberdade, né, que infelizmente é o que impera hoje no nosso país. Enfim, cumprimentos, Giovana. Muito obrigada, Diego. Para mim é uma honra assumir uma entidade tão sólida quanto o Instituto de Estudos Empresariais, que cumpre um papel importantíssimo na nossa sociedade, de formar lideranças comprometidas, né, com o Estado de Direito e com os ideais de liberdade, mas também de, quando oportuno, no Fórum da Liberdade, provocar a sociedade a pensar diferente, né, a enxergar novos caminhos para os cenários políticos, econômicos, sociais e formas que a gente pode sair da realidade que nós vivemos hoje, independentes do Estado, né. Nós procuramos também instigar que o cidadão se veja enquanto indivíduo e se proponha a ter uma postura diferente, né? A gente pode fazer muito enquanto indivíduos dentro de uma sociedade, depende muito de nós. Eu até citei no meu discurso a pauta do Instituto Cultural Floresta, onde eles conseguiram reunir a iniciativa da sociedade civil organizada com o governo do estado e realizar resultados fantásticos na área de segurança pública, que com certeza a gente teria levado, no mínimo, acho que o triplo de tempo para realizar se tivesse que depender do estado, e o resultado teria sido muito pífio, né, com o recurso que foi levantado, porque além de tudo eles conseguem alocar os recursos de uma forma muito mais eficiente, né, fazer com que o imposto arrecadado de fato renda, né, na aplicação na nossa sociedade. Este exemplo que tu está citando é importantíssimo, nós estamos vivendo, né, estamos vendo isso aqui. Você tira o Estado como mediador de certas coisas, as coisas andam rápido. Compra mais coisas, melhor, mais barato, mobiliza a sociedade. Só que o problema é o seguinte, o Estado perde poder, né? E quem está dentro do aparelho de Estado nunca quer perder poder. Sem dúvida, né? Isso é um eterno dilema, né, que nós temos que enfrentar. Por isso também a importância do Instituto de Estudos Empresariais, para justamente provocar essa pauta de que, para que a gente possa sair dessa realidade, a gente tem sim que enxugar o funcionalismo público, né? O processo passa também por uma redução do ente estatal, para uma melhor alocação de recursos, e nós preparamos as nossas lideranças justamente para que elas possam assumir posição na sociedade e fazer também frente, né, à política, para que se possa mudar a realidade do nosso estado, da nossa sociedade, da nossa cidade, do nosso país. Giovana, tu és bacharel em Direito. Sim. Mas hoje trabalha, enfim, é empresária, né? Trabalha na área de transporte e logística. Isso. Até eu trabalho na empresa da minha família, né, área de transporte de carga líquida perigosa. E nesse momento também nós passamos por vários percalços, digamos assim, com a paralisação, né, dos motoristas, e também depois de 20 dias, né, trabalhando somente com escolta para abastecer aeroportos, tendo a redução da produtividade extremamente afetada. Um caminhão que conseguia fazer 5 viagens durante esse período, conseguia realizar uma por dia apenas. E quando nós entendemos que iríamos começar a voltar a trabalhar, de fato, veio a questão da tabela mínima do frete.
E mais uma vez nós nos deparamos com um cenário onde o Estado tolhe a iniciativa privada, onde a gente teve que sentar e rever todos os contratos que deveriam ser contratos particulares com os nossos clientes. E do nada vem uma intervenção estatal que amarra, né, as nossas forças e a nossa iniciativa de querer empreender, de trazer riqueza para a nossa sociedade, de gerar empregos. Então a gente sempre acaba caindo, né, nas mesmas questões. Por isso é importante a importância da renovação de lideranças. E esse trabalho que realiza hoje, é claro que é um trabalho a longo prazo. Muito já se fez depois de 34 anos de trabalho. Hoje nós já temos boa parte das lideranças aqui formadas tomando posição à frente da sociedade e a gente espera que daqui a 30 anos a realidade seja mais diferente do que é hoje e que o impacto da instituição seja ainda maior. Quanto tempo até chegares à presidência? Quanto tempo de IE? Esse ano 5 anos e em agosto eu completo 6 anos de IE. E uma história pessoal bonita também, porque conheceste o Bruno Zaffari aqui, né? Sim, é verdade. Além de tudo, né, de eu ter recebido do IEE uma oportunidade ímpar de formação, onde a gente não encontra em nenhum centro. Posso dizer que é realmente um centro de excelência de formação de lideranças. Não conheço modelo igual no mundo. Além de tudo isso, ainda tive a honra de conhecer, né, o meu noivo e futuro marido. Que legal. Cumprimentos, Giovana. Sucesso. Muito obrigada, Diego. E que tenhamos aí, e não tenho dúvida que será assim, um Fórum da Liberdade 2019 esplendoroso. Que assim seja. Estamos trabalhando muito forte desde agora para isso. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Bem, o Júlio Lambi, que está aqui comigo, passou o cetro para a Giovana Stefani. Ele foi o presidente do IE nesse último ano, liderou, na verdade, o Instituto de Estudos Empresariais nesse ano que passou e nos primeiros meses de 2018. Mais uma vez, grande sucesso no Fórum da Liberdade, sobretudo num ano eleitoral, né? Então a gente teve presença, inclusive, de pré-candidatos à presidência. E imagino, com um sentimento de dever cumprido, né, Júlio? Prazer te encontrar. Prazer, Diego. Obrigado por estar me dando essa oportunidade, mas realmente, acho que um sentimento de dever cumprido agora. É um ano intenso, um ano de trabalho, é um ano de pensar e prospectar o futuro do Instituto. Eu acho que com o grupo que a gente reuniu, um grupo de 6 pessoas espetaculares, conseguiu cumprir essa missão, tanto de manter ativas as atividades que já eram inerentes ao seio do Instituto, mas como de pensar o futuro do Instituto para que nós tenhamos agora mais 34 anos ou tantos outros pela frente, com o sucesso que a gente teve até aqui. Isso tudo, como tu já bem colocou, acaba sendo coroado pelo Fórum da Liberdade, é o grande evento que vem a público e realmente foi um sucesso. Acho que dá para falar aqui de uma forma transparente. Reunimos os principais presidenciáveis, fizemos um encontro histórico entre o juiz Sérgio Moro e o Dr. Antônio Di Pietro, procurador italiano no caso da Operação Mãos Limpas, mas não só isso. Acho que o legado que a gente deixou para dentro do Instituto, formando bem os associados que por ali passaram, promovendo bons eventos internos, porque esse acaba sendo o mote, a propósito e a missão final do Instituto, que é, antes de se expor, formar bem os que estão conosco. Então acho que a satisfação que eu carrego é conseguir ter cumprido essa missão. Acho que a contento, tendo atendido as expectativas de quem estava ao meu redor e com uma diretoria maravilhosa, uma diretoria ainda melhor que vem pela frente. Beleza. Tu citaste esse encontro histórico do juiz Sérgio Moro com o Dr. Di Pietro. O Moro, inclusive, o juiz Moro, prefaciou o livro sobre as mãos limpas, né? E ali fica claro o seguinte: na Itália, os políticos mataram a Operação Mãos Limpas. Hoje, no momento que a gente conversa aqui, não sei amanhã, porque nós estamos gravando esse programa, o STF soltou um condenado a 30 anos e 9 meses de prisão. Eu não sei mais o que vai acontecer nesse país, porque esse sujeito está condenado, chama-se Zé Dirceu.
É uma tristeza, né, Diego? Eu até te coloco, quando tu me faz esse tipo de pergunta no ar, é difícil para nós conseguirmos externar o sentimento que a gente carrega com o brasileiro e talvez seja meramente um sentimento de insatisfação, de frustração, talvez maior que todos os outros, no sentido que a gente vê o império da lei sendo desrespeitado e qual sociedade nós estamos deixando para as pessoas mais jovens, na qual eu me incluo, né, mas todo mundo que ainda tem aqui no IE, teus filhos e todos os outros, ou seja, é um sentimento, aliás, é uma mensagem de que a impunidade hoje no Brasil compensa e infelizmente esse tipo de ação não traz nenhum benefício futuro para a nossa nação em prol de a gente acreditar que as coisas comecem a melhorar. Quando a gente tem um breve suspiro de esperança e no Brasil isso são sempre suspiros, né? São efêmeros e passageiros de passagem rápida, vem uma notícia como essa que coloca a nossa esperança lá para baixo, nos fazendo acreditar que a gente realmente talvez não tenha uma solução. Não sei como é que vai ser essa saída, viu, Diego? Eu te confesso agora nas eleições de outubro, a população por tradição sempre coloca nas eleições um grande momento de inflexão. Eu não vejo dessa forma, eu acho que as eleições, da forma como nós estamos tendo, com a qualidade dos votos que nós estamos elegendo e com a qualidade daqueles que estão lá nos representando e com o tamanho de Estado que no final eles nos representam, nós talvez não tenhamos solução, né? Ainda assim, tento ser minimamente otimista que a gente faça uma renovação legislativa e tenha algum tipo de endereçamento, né? Senão, casos como esse do nosso STF, que vamos lá, é uma vergonha o STF que a gente tem hoje, vão continuar acontecendo por tanto mais tempo. É nauseante o que esses caras fazem, né? É nauseante. A disfarçatez. É uma vergonha, Diego. Na verdade, a palavra, a gente tenta procurar um vocabulário mais adequado, até um pouco mais rebuscado, mas a verdade é essa, é uma vergonha, um tapa na cara, por vezes, da sociedade brasileira, de pessoas trabalhadoras, sociedade civil, pessoas em condições, por vezes, de miserabilidade, de pobreza, necessitando um país que comece a gerar oportunidade, comece a gerar riquezas de forma constante, consistente, e nós continuamos vendo ações como essa, em que a impunidade de maneira nenhuma afeita como um crime, de fato, que é, e as pessoas acabam saindo da prisão, como bem saíram hoje, por determinações de instâncias superiores que deveriam zelar pela qualidade institucional do nosso país e assim não fazem. Ô Júlio, voltando aqui à questão do IEE, quanto tempo tu foste um membro ativo até te tornares presidente? O ciclo no IEE, Diego, é um ciclo natural de 4 a 5 anos de permanência, tá? Com certeza, para chegar na fase de presidência vai ter que passar por esse ciclo completo, então eu diria que nunca é menos ou nunca foi menos do que 4 anos e o ciclo natural seria uns 5 anos. Eu entrei no IEE muito jovem, eu entrei com 22 anos de idade, em 2011. Estás com? 30. Então eu fiquei 7 anos, mas durante 2 ou 3 anos, na verdade 3, eu me afastei para fazer uma pós-graduação, fazer outras graduações que eram necessárias naquela fase de vida que eu estava e acabei voltando com mais empenho, mais dedicação nos últimos 3 anos. E aí na edição passada, aliás, na gestão passada a minha, eu digo, eu fui diretor de Relações Institucionais, diretor do Fórum da Liberdade, na oportunidade na qual, na seguida, eu tive de ser presidente do Instituto. Então é um ciclo, respondendo objetivamente, um ciclo médio de 5 anos, eu diria, para chegar na fase de presidente, e é um ciclo natural também, esses 4 ou 5 anos, para os próprios associados do Instituto. Bom, e o que tu dirias para... Bom, tu já disseste, evidente, mas conta para o nosso telespectador, o que tu dirias para Giovanna Stefani, que por sinal é a primeira mulher a presidir a entidade? É verdade, é a primeira mulher e eu até sequer citei isso no meu discurso, viu, Diego? Eu vou te falar por que eu sequer citei. Porque as escolhas dentro do IEE, elas são baseadas na capacidade e nas competências que cada um carrega. E o fato de a gente fazer uma distinção entre homem e mulher, para nós é uma mera condicionante que não tem necessidade de ser sequer citada, e a Giovanna carrega todas as competências necessárias e habilidades para guiar o Instituto com muito sucesso. E eu disse isso um pouco no meu discurso, aliás, bastante no meu discurso, o sucesso do IEE está ancorado em bons valores e uma boa missão. Estamos guiados, estamos ancorados, aliás, nos valores de liberdade, estamos ancorados na busca da verdade e a Giovanna carrega isso através da formação que teve dentro do nosso próprio instituto. Então eu não tenho a menor dúvida que o sucesso da gestão, como eu coloquei no discurso, é um sucesso inevitável. É uma tradição de continuidade e, ao mesmo tempo da continuidade, pensar também, assim como eu fiz, nos próximos anos vindouros do IEE. Muito bem, cumprimentos, prazer te ver. Obrigado, Diego. Da mesma forma, boa noite, ouvintes, e boa noite, Diego. Bem, o Roberto Rachevski, que está aqui comigo,
que é um liberal dos quatro costados, como diriam aí fora. Ele foi o presidente no segundo ano de IEE. A segunda gestão do IEE, depois do William Ling. Foi o William primeiro e tu William primeiro, e eu fui o segundo presidente em 86, 87. Maravilha. Eu vi umas fotos tuas no livro do IEE que tu tinha um cabelão longo. Sim, cabelo longo, barba comprida, quase como a tua. Como é que tu, o Roberto Rachese, que a gente conhece hoje, e eu gosto demais dos teus escritos, e a gente está sempre junto, e as coisas que tu levas à reflexão, Rachese, como é que tu eras naqueles anos 80, se a gente comparar com hoje, 2018? Bom, naquela época eu era muito mais um defensor da liberdade, de forma atávica, emocional, do que sou hoje. A partir do aprendizado, do convívio no próprio IEE, eu consegui estruturar um pouco melhor as minhas ideias para fazer a defesa dos princípios que eu defendo de uma maneira muito mais organizada, muito mais racional, muito mais lógica, conseguindo levar as minhas ideias, as ideias que o IEE defende, para o público de forma que sejam mais compreensivas, sejam mais compreendidas do que eram naquela época. Naquela época a gente fazia uma defesa da liberdade muito mais panfletária. Hoje ela se sustenta mais em cima de princípios, em cima de ciência. Pois é, era panfletária, mas tinha bem menos liberais do que temos hoje, né? Era mais difícil também. Era bem mais barato também, né? Porque tinha tão poucos que a gente distribuía poucos panfletos. Também. Mas sem dúvida, lá nos idos de 1980 e poucos, as reuniões que o IEE fazia, assim como o Instituto Liberal do Rio Grande do Sul, do qual eu também fiz parte naquela época, elas reuniam meia dúzia de pessoas. E o trabalho de persistência na defesa dessas ideias, com esse direcionamento bem claro, fez com que as ideias se expandissem. E hoje o público é enorme. A repercussão que nós temos junto aos jovens, e principalmente entre os empreendedores, é fantástica. Eu acho que depois de 30 e tantos anos defendendo a liberdade, nós reconhecemos que o Brasil precisa exatamente disso, já que, diferentemente daquelas ideias que nós defendemos, o nosso país adotou o caminho oposto. Nós temos rumado no caminho da servidão, onde o indivíduo tem a sua liberdade suprimida, onde ele é colocado a serviço de um poder político absurdamente coercitivo e antiliberal, e nós precisamos reverter isso em breve. Esperamos que na próxima eleição as ideias liberais se transformem em força política. E aí... Deu uma oxigenada nos parlamentos. Sem dúvida. Eu te diria assim, nós não precisamos oxigenar apenas os parlamentos, nós precisamos oxigenar a sociedade. Perfeito. A sociedade está asfixiada pela coerção do Estado. Que tu falasse em eleição. Sim. Esta oxigenação na sociedade ela vem acontecendo, embora leve tempo. A eleição é daqui a 3 meses e a gente tem uma chance real de nas assembleias e no Congresso Nacional botar gente com cabeça mais aberta. Sem dúvida. Mas que vai se agarrar na boia e não na âncora que está indo para o fundo. Sem dúvida. Acontece o seguinte, para que a gente tenha a representação política adequada, nós precisamos ter uma sociedade culturalmente desenvolvida para a defesa dessas ideias. Não há como se ter uma defesa da liberdade nos parlamentos se a sociedade não acredita nessa ideia. Por isso que eu digo que nós precisamos oxigenar a sociedade para daí então saírem os representantes dela para poderem defender essas ideias no parlamento. Muito bem. Rachese, tu te tornaste um objetivista, né? E tu és um grande incentivador para que as pessoas conheçam a obra, a vida da Ayn Rand. Conta um pouquinho para o nosso telespectador. Bem, o objetivismo é uma filosofia completa criada por Ayn Rand, que foi uma escritora russo-americana,
E dentro da filosofia dela, ela defende determinados princípios. Ela, para resumir, em termos metafísicos, ou seja, sobre a realidade, ela defende que a realidade objetiva, ela é isso que está aí, a existência existe, que as coisas são o que são, que para que a gente compreenda o universo e o nosso próprio ser, é preciso que se utilize da razão, através do método científico, através do uso da lógica, que a ética, para nós que somos seres racionais, necessária é a ética do autointeresse racional. Nós precisamos agir em favor de nós mesmos. Isso por uma questão existencial. Não significa dizer que nós vamos agir em nome do nosso interesse, indo contra o interesse dos demais. Pelo contrário, é com o interesse nosso que nós vamos, é por interesse nosso que nós vamos cooperar e transacionar com os demais para que os resultados sejam benéficos mutuamente. E na política, essa ética, ela tem um nome, é o capitalismo racional, o capitalismo laissez-faire, onde as pessoas são livres para fazerem aquilo que elas entendem ser melhor para si, sem ofender os direitos iguais dos outros. Então, o objetivismo basicamente é isso. E é uma filosofia, de certa maneira, complexa, precisa ser estudada, e Ayn Rand conseguiu, através de uma vasta literatura, tanto ficcional, através de seus romances, como não ficcional, explicar adequadamente para que a gente possa entender isso. E eu acho interessante que o público passe a entender, porque é o caminho adequado para que a gente transforme a nossa sociedade numa civilização próspera, com a riqueza que todos nós queremos. Sempre um prazer te encontrar. Prazer é sempre meu, muito obrigado, Diego. Grande abraço. Obrigado também. Obrigado por estar aqui no IEA. Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Todo dia é um novo desafio. Acordar cedo, trabalhar até tarde, não fechar ao meio-dia. Feriado não é descanso, é oportunidade. Pedido após pedido, venda após venda, a gente sabe como você se sente. Melhor que isso, a gente trabalha para você se sentir mais seguro, mais preparado, mais forte. E para isso estamos sempre prontos para representar o varejo. Precisa de ajuda a qualquer hora? A gente dá uma força. De ajuda para agilizar a papelada? A gente dá uma força. Precisa crescer? Já sabe, a gente dá uma força para você, para sua loja, para o seu futuro. Que a gente faz o varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, 80 anos. A vida é assim. Chove,
faz frio, acaba a luz. A vida é assim, chove, faz frio, e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado, e é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Satisfação conversar com o ex-deputado estadual Marcel Van Hatten, que por sinal está voltando dos Estados Unidos, acompanhou uma live tua de lá, de um evento bem legal nos Estados Unidos. Nessa posse, esta noite, da Giovanna Stefani aqui no IE. Prazer te encontrar, Marcel. Prazer te encontrar, Diego. Uma posse que mostra a continuidade de um trabalho muito importante que está sendo feito aqui em Porto Alegre há muitos anos e que impacta todo o Brasil. Nós vivemos um novo despertar liberal brasileiro no país, portanto, mas também no Rio Grande do Sul, e isso é consequência do trabalho que o IE e tantas outras instituições fazem há muito tempo e agora dão esse resultado. Pessoas se formando nas ideias da liberdade, defendendo a democracia de verdade, não aquela democracia sem adjetivos que normalmente é defendida nos países totalitários. No teu livro Somos Nós com uma Voz, a essência dos teus discursos que estão ali presentes é isso. O indivíduo tem que ser valorizado no Brasil, cada vez mais. É não o Estado, que é superdimensionado, e nós estamos nessa aí que estamos. Com certeza, isso vale para a economia, vale para a política. Mises dizia que no sistema capitalista, que é o único que deu certo, vamos falar a verdade, se dividir entre capitalismo e socialismo, para um lado a liberdade, para o outro lado o totalitarismo, o que deu certo é o capitalismo, é o progresso, o desenvolvimento por meio da liberdade individual. E vale na política, como vale na economia. Na economia, o soberano deve ser o consumidor e não um grande empresário, muitas vezes mancomunado com o governo. O grande empresário que cresce justamente atendendo o consumidor como soberano é um empresário que merece realmente também todos os nossos elogios. Mas aquele que prospera por meio da corrupção, do compadrio, esse, felizmente, no Brasil está começando a ir para a cadeia, que é o seu verdadeiro lugar. E, por outro lado, na política também o soberano deve ser o eleitor. Quem deve ser bem tratado numa democracia é o cidadão que vai votar, e não o político que muitas vezes se protege por meio da legislação que ele cria do cidadão. E isso está também mudando no Brasil. Marcel, eu tenho batido muito nessa tecla nos meus espaços. Nós precisamos mudar o sistema eleitoral brasileiro para um voto distrital. O que te parece? 100% de acordo, 100% de acordo. Em primeiro lugar, porque ele aproxima o cidadão do político eleito. Esse é o primeiro motivo. Nós precisamos recuperar o significado da palavra representante. Um político eleito, um deputado, um vereador, ele representa alguém. E se ele representa alguém, ele precisa estar próximo dessa pessoa que votou nele. Isso significa que precisamos fazer do nosso sistema de voto hoje, que é proporcional, um sistema distrital, dividindo o estado do Rio Grande do Sul, para quem talvez não entenda muito do que significa essa terminologia da ciência política, fazer do estado do Rio Grande do Sul um estado em que
55 distritos existam para as eleições da Assembleia Legislativa, ou seja, 55 regiões elejam cada uma um deputado estadual e 31 regiões elejam cada uma dessas regiões um deputado federal. Em segundo lugar, porque o voto distrital reduz drasticamente o custo da eleição. Acabaram com o financiamento privado de empresas de eleição, dizendo que as campanhas eram muito caras. As campanhas são caras porque o Estado é grande, porque a locomoção, a gasolina é cara, tudo influi no preço de uma campanha eleitoral. Não é porque há dinheiro de empresas envolvidas. Pelo contrário, o que fizeram? Botaram agora dinheiro público nas campanhas dos políticos que estão em Brasília buscando a reeleição. 2,5 bi, né? Um absurdo. Os dois fundos juntos. Fundo eleitoral mais fundo partidário, juntos, 2,5 bilhões de reais. Tenho certeza que o povo não vai aceitar isso, mas a melhor solução, de fato, concordo 100% contigo, voto distrital. E aí tem que fazer a mudança nos parlamentos, alterar as legislações. E quem sabe um dia a gente possa também ter um sistema parecido com o que tem nos Estados Unidos, né? Cada estado ter, enfim, a capacidade de fazer leis, de gerenciar suas vidas, né? Foi muito legal ter voltado agora dos Estados Unidos, porque a gente vê muitas coisas diferentes lá. Em primeiro lugar, o sistema presidencialista só funciona nos Estados Unidos, e ainda assim com muitas deficiências, porque realmente, como disseste, o princípio da subsidiariedade é respeitado, ou seja, o poder local é muito grande, e o presidente da República não tem tanto poder em política interna, ele é um representante muito mais para a política exterior do que para a política interna. Quem decide o que vai acontecer no município é o prefeito municipal, quem decide o que vai acontecer no estado é o governador. Então há uma divisão de tarefas muito melhor aqui no Brasil. Mas mais do que isso, o número de deputados federais nos Estados Unidos, por exemplo, é menor do que no Brasil, com uma população 50% maior. E de senadores também. E de senadores também. São 100 senadores nos Estados Unidos, são 81 no Brasil, mas são 50 estados, portanto 2 por estado nos Estados Unidos, no Brasil 81, 3 por estado. Deputados federais, 513 no Brasil para 207 milhões de habitantes, pouco mais de 300 milhões nos Estados Unidos, 450 deputados federais. Precisamos reduzir, enxugar a máquina também no tamanho do poder legislativo, mas principalmente acabar, Diego, com a desproporcionalidade. Acho que esse é o maior exemplo que nós temos nos Estados Unidos. Cada cidadão tem o equivalente ao poder de um voto nas urnas para deputado federal lá. No Brasil, não. Um homem, um voto. Um homem, um voto. No Brasil, não. Tem estados com mínimo constitucional de 8 deputados federais, que deveria ter, no máximo, 1 pela representação, e outros estados em que há o máximo de 70, por exemplo, São Paulo, que deveria ter 110, 120. Na Câmara Baixa, que deveria ser a representação de todo o povo brasileiro. Isso também tem que mudar. Muito bem observado. Imagina se Delaware, nos Estados Unidos, que é o que tem a menor representação, eu não sei se tem 1 ou 2 deputados, tivesse proporcionalmente mais deputados que a Califórnia, que é o mais populoso. Por isso que a gente precisa mexer nessas coisas. E outra, Washington continua só com observador lá. Até hoje, os americanos, talvez com justiça, pedem que Washington, os residentes, eu residi em Washington DC, né, a capital dos Estados Unidos, pedem que haja representação dentro do parlamento, mas eles não têm. E aqui no Brasil, o Distrito Federal tem 8 deputados federais na Câmara dos Deputados. É um absurdo. É um absurdo. Precisa mudar. Washington, Distrito de Colômbia, fica em qual estado? Fica no Distrito de Colômbia, mas incrustado entre Maryland e o estado da Virgínia. É ali, né? É ali. Mas esses estados, sim, por serem membros da federação, têm representação parlamentar. Portanto, eles têm, de acordo com aquilo que estabelece a Constituição, proporcionalmente o número de deputados no Congresso. Já Washington DC não tem. E por quê? Porque os Founding Fathers decidiram que o Distrito de Colômbia, o lugar em que Washington estava instalado, não deveria ter representação no Congresso, justamente para manter como uma zona neutra de influência e interferências políticas. Já que no Brasil, infelizmente, Brasília parece mandar ainda mais, o Distrito Federal ainda mais do que muitos estados da nação. E sempre que dá, eles aumentam a teta do Estado brasileiro, né? É verdade. Eu sempre imagino aquela gorda teta da vaca e os bezerros em volta, né? E aí não há, é um saco sem fundo, o cidadão não consegue mais, as empresas não conseguem mais. Ninguém consegue mais. Por isso precisa ficar bem definido, Diego. Não apenas o que são direitos adquiridos, porque muitos são privilégios adquiridos, travestidos por esta palavra, direitos adquiridos.
precisamos falar em deveres adquiridos. Quais são as obrigações que cada cidadão tem para pagar essa máquina inchada e principalmente as obrigações que os mais jovens têm, as pessoas que ainda não nasceram. Tem gente que não nasceu no Brasil, tendência que vão chegar logo aí adiante já com uma carga tributária nas suas costas, com uma dívida a pagar, com o dever adquirido insustentável. Precisamos mudar isso desde a base. Prazer te encontrar. Da mesma forma, Diego. Prazer sempre meu. Abraço. Bem, o Bruno Zafari, que está aqui comigo, sempre uma satisfação de encontrar, Bruno. Foi presidente do IEE, né, empresário. É o marido da Giovana, que está assumindo agora o IEE. Então nós temos um casal presidencial. É verdade. Pela primeira vez também, né? Que legal, que legal. Olha, fico feliz. Cumprimentos a ti. Enfim, pelo fato de a Giovana estar se tornando presidente aí do IEE. Muito obrigado. Acho que é um momento muito legal mesmo, ter como marido, o relacionamento que a gente tem, eu fico feliz de ver ela assumir um desafio assim numa entidade que é tão importante e que faz tanta diferença na nossa vida, né? Eu me envolvi no IEE, eu comecei a me envolver no IEE quando eu estava fazendo 20 anos, então já vai um longo período e a gente que participa e vive a dinâmica toda de formação do IEE sabe a diferença que faz na vida de uma pessoa. E poder presidir, estar à frente de uma instituição assim, é um desafio maravilhoso e eu fico feliz de ver ela nessa posição. Vocês, portanto, não se conheceram no IEE ou foi no IEE? Foi no IEE. Mas é que tu entraste antes? Sim, eu entrou depois? Eu entrei antes, daí fiz o processo de formação, me afastei um pouco e voltei depois como vice-presidente, que daí foi quando a gente se conheceu agora, mais recentemente, há 6 anos. Que legal, porque foi um amor que surgiu dentro de uma entidade onde são discutidas, aprendidas, debatidas as melhores ideias, né? As ideias da liberdade individual, da liberdade humana, da prosperidade, do progresso. Aquelas ideias que, quando adotadas, quando os grupos sociais as adotam, eles melhoram. Exatamente. É uma instituição que tem a tradição de trazer essas ideias, de trabalhar para a gente tentar trazer para o Brasil essas instituições melhores que privilegiam a liberdade em detrimento a soberania do Estado sobre o cidadão, né, a colocar a servidão da população. E a gente se conhecer lá também, acho que faz parte um pouco do perfil, né? O público jovem, com ideias, valores convergentes, e é justamente o que a gente precisa para mudar o Brasil, né? Eu sempre lembro, sempre que alguém fala em servidão, do caminho da servidão do Hayek, né? Exatamente, essa é a referência mesmo. Que, na verdade, nós somos escravos, né, do Estado brasileiro. Eu acho que a gente não se dá conta da quantidade de decisões, do quanto da nossa liberdade a gente abre mão hoje no Brasil e, na verdade, cada vez que tu abre mão de uma decisão, seja por uma lei que te obriga a seguir um caminho, por um imposto que tira o teu direito de escolher o que tu vai fazer com aquela riqueza que tu criou e passa isso para o Estado. E como, na verdade, e eu acho que a Giovana falou muito bem, o Brasil é um país majoritariamente não livre. Por tradição, vários anos que já se faz o índice de liberdade econômica e o Brasil consistentemente cai posições, infelizmente cai posições e consistentemente aparece como um país majoritariamente não livre. Se a gente pudesse canalizar toda essa energia que hoje é destinada a lidar com todos esses entraves que nós temos hoje no país, para produzir, para criar riqueza, para inovar, a gente poderia morar num outro Brasil. Podia ser uma superpotência, né, de vida das pessoas, de qualidade de vida das pessoas. Eu não tenho dúvida disso. Não, ainda mais pelo perfil da população, que é trabalhadora, que é inovadora, que busca, sabe, construir coisas. A gente vê isso. É realmente o que fica difícil da gente visualizar, é justamente o que a gente não consegue ter, justamente por abrir mão antes de qualquer coisa dessas nascer. E isso é o que a gente tem que começar a mudar.
é assumir cada vez mais a gente assumir a responsabilidade da escolha, o sucesso, o fracasso da escolha, enfim, a liberdade e a responsabilidade que vem com ela. Muito bem, mais uma vez reitero os meus cumprimentos a ti, a família toda. Eu não tenho dúvida, vai ser uma bela gestão. Diego, muito obrigado, é sempre um prazer conversar contigo e fico feliz de te ver aqui, um momento tão bonito para o IE também. Abraço. Obrigado a todos. Bem, o Matheus Bandeira, que foi secretário do Planejamento aqui do Rio Grande do Sul, foi presidente do Banrisul, é um economista de formação, funcionário público, hoje não mais, mas esteve na carreira, na Fazenda do Estado, veio prestigiar esta posse do IEE. Prazer te encontrar, Bandeira. Prazer te encontrar, Diego. Sempre uma alegria vir aqui nas posses do IEE, tenho vindo nas últimas, já tive a oportunidade várias vezes de falar para o IEE e admiro esse movimento, admiro o trabalho que eles fazem, enfim, tenho vários amigos aqui. Sabes que quando dissesse que eu sou economista, eu sempre tomo isso como um elogio, porque significa que as pessoas pensam que eu sou. Mas eu sou economista formado a martelo, na verdade eu sou administrador. Tu és administrador, que bom que... Eu tenho administração, mas sempre estudei economia. Tu não tens um pós em economia? Eu tenho mestrado em administração e políticas públicas, e também em finanças, e uma passagem pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, onde eu aprendi muito, eu era o único não economista lá. Sabe mais do que muito economista com diploma. Não, que é isso, obrigado. Respeitosamente. Muito obrigado. Foi bem. Ô Matheus, tivesse uma passagem importante aí pela Falcone, né? Há alguns anos, fosse o CEO, e aí pudesse conhecer bem de perto como é que é feito o gerenciamento das coisas no Brasil, que é um negócio arcaico, né? A maneira, quer dizer, a governança do Estado brasileiro é um negócio antigo. Eu nem digo que é do século passado, eu já estou achando que é do século retrasado. Governança é princípio número 1 de gestão. E a gente está nos primórdios da governança no Brasil, no setor público e até nas empresas. São poucas empresas que são referência em governança e em gestão, que trabalham com o que tem de melhor em gestão. Acho que essa experiência nos últimos 6 anos e meio, para mim, foi extraordinária. Eu tive a oportunidade de acompanhar projetos grandes, robustos, substanciais, das maiores empresas do Brasil, do exterior. A gente abriu empresa nesse período nos Estados Unidos, no México, eu presidi essas duas empresas. Então, tive à frente de grandes projetos e a gente nunca deixou de fazer trabalhos para o setor público, Diego, que foi para mim também uma grande satisfação, poder participar de projetos que endereçavam os principais problemas aí que representam o nosso atraso, né? Tudo que a gente está vivendo hoje é decorrência de um modelo de Estado falido, né? Um modelo de Estado que aposta no Estado como o canhão da sociedade. Esses dias eu participei de um painel e ouvi um pré-candidato ao governo falar disso, né? O governo é o grande canhão da sociedade, né? O que é uma estupidez, né? O grande canhão da sociedade é o indivíduo, que é o único agente criador de riqueza, com o seu trabalho, com a sua iniciativa, né? Que empreende, né? Que gera oportunidade de emprego e renda para as pessoas. A gente ainda não entendeu isso como sociedade, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem uma oportunidade concreta aí na frente de, numa eleição que vai ser definidora dos rumos do país, fazer escolhas que possam representar a retomada do país no caminho da prosperidade, né? Copiando modelos de países que deram certo, países que se desenvolveram do ponto de vista econômico, social, que são justamente aqueles que apostaram em mais liberdades, né? Liberdades individuais, livre iniciativa e menos intervenção estatal. Isso é tão cristalino para nós. Isso é básico, né? Se a gente olhar para quem deu certo no mundo, fez isso, apostou nas liberdades, menos intervenção estatal. Países como Hong Kong, Singapura, Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido, enfim, Canadá, tantos outros. E se a gente olhar na outra ponta, aqueles que apostam em menos liberdade, mais intervenção do Estado, a gente tem Cuba, Venezuela, enfim, Coreia do Norte e tantos outros países que representam o atraso, que tem de pior, sociedades as mais miseráveis possíveis. Conseguiram ser muito competentes em distribuir igualitariamente a miséria. Eu acho que a gente tem a chance de
partir agora para uma eleição e fazer escolhas diferentes e realmente resgatar o país, retomar o país daqueles que sequestraram os orçamentos públicos, se apropriaram dele e estão gerando tanta miséria, tantas chagas sociais para o nosso país, infelizmente. Bom, eu tenho dito nos meus espaços que a eleição é só um capítulo de uma novela de mais de 100 capítulos. Enfim, estou usando essa metáfora, né? A eleição é uma parte, né? Importante, mas assim, a cabeça das pessoas precisa mudar para que isso se reflita nas urnas. E o brasileiro, infelizmente, é doutrinado a ser contra a liberdade, contra o indivíduo, a repetir essas coisas, essas bobagens de que o Estado é emulador de alguma coisa. E eu vou te dizer, e aí eu estava falando com os amigos um pouco antes desse nosso papo aqui, eu acho que vai demorar, viu? Tá acontecendo, nós estamos vendo essa oxigenação, Matheus, mas vai demorar. A América Latina, ela foi ensinada a se abraçar na âncora que está indo abaixo e não se agarrar na boia. É verdade. Eu não sei o que tu pensas disso. Não estou querendo dizer que a gente não deva acreditar e fazer, mas acho que é um processo muito mais longo do que a gente possa pensar. Concordância total, eu não tenho a menor dúvida de que esse é um processo longo, isso é uma maratona e não uma corrida de 100 metros, né? É um processo, consertar o país e o estado do Rio Grande do Sul, tirá-lo do abismo em que a gente se meteu, né, que os governantes nos trouxeram, não é uma jornada, né? Não é um trabalho para 1 ano, para 4 anos. Mas eu cada vez estou mais otimista, né? Quando a gente vem numa posse como essa do IEE, né, e quem acompanha o trabalho que o IEE faz em defesa das liberdades, né, percebe que cada vez mais a gente tem mais jovens envolvidos em iniciativas como essa, cada vez mais jovens entusiasmados no movimento genuíno, vibrante na sociedade. Partido Novo, vou fazer aqui uma propaganda, eu sou um grande entusiasta do Partido Novo, que é uma expressão dessa indignação, dessa saturação da sociedade, né? Que surgiu não como decorrência de outros, mas sim como expressão do cansaço das pessoas com a política tradicional, né? E de realmente tentar fincar a bandeira e apostar nas liberdades. Então, cada vez mais eu estou mais otimista, vejo mais gente se debruçando, colocando seu tempo, sua energia nesse esforço de convencer outras pessoas de que o Estado não cria riqueza, né? De que o melhor programa social para as pessoas, principalmente para aqueles que vivem da assistência social do governo, é o emprego, né? E o melhor ambiente de negócio, ambiente econômico, para que a gente possa ser competitivo na atração de investimento para o país e gerar oportunidade de emprego e renda para as pessoas, é ter um Estado menos interventor, é ter um Estado que pese menos sobre os ombros de quem investe, pese menos sobre os ombros de quem trabalha, né? Então eu acho que é um trabalho de convencimento, de conscientização, de transformação cultural, e por isso mesmo ele é longo, ele é demorado, mas a gente tem que começar. Eu acho Começou, né? Começou, sim, não tenho dúvida disso. Isso aí, esse é o grande lance. Quando é que nós vamos colher esses frutos, eu não sei, é imprevisível. Talvez hoje, com tecnologia, redes sociais, as coisas inclusive demorem menos do que a gente imagina. Eu acho que essa revolução tecnológica que a gente está vivenciando, Diego, que ela é ao mesmo tempo uma ameaça, ela é uma oportunidade também, porque ela nos permite queimar etapas. Então, tudo aquilo que era preciso fazer no passado para transformar processo, eliminar processo, melhorar a relação do governo com quem empreende, com quem investe, com o cidadão, quer dizer, tudo aquilo pode ser feito mais rapidamente. O brasileiro é um povo criativo, é um povo trabalhador, é um povo que aceita desaforo, né? E é um povo que é um dos early adopters, né? Os que mais rapidamente adotam novas tecnologias. É por isso que das democracias a gente é sempre o segundo, o terceiro, o maior usuário de grandes iniciativas, ferramentas de internet, de Facebook, de WhatsApp. A gente adapta e passa a utilizar rapidamente tecnologias em diversos setores, aliás, até no governo, né? A gente adotou tecnologias no passado, foi pioneiro na cobrança de impostos, né? Para isso o Estado brasileiro... Então eu sou otimista com isso, porque eu acho que esta revolução tecnológica nos permite, talvez, queimar etapas para frente e fazer a transformação que a gente precisa mais rapidamente do que teria sido possível no passado. Muito bem, prazer te ver. Prazer é todo meu. Mais uma vez, prazer falar contigo, com teus telespectadores. Um abraço.
Bem, o vereador Ricardo Gomes, que está aqui comigo, já presidiu o IEE, o Instituto de Estudos Empresariais, que nessa noite tem sua posse. É um advogado bem-sucedido, um defensor das causas liberais, presidiu o IEE e hoje está no Parlamento Municipal. Prazer te encontrar, Ricardo. Obrigado, Diego. Um prazer te encontrar também, saudar os teus telespectadores. Fui presidente do IEE em 2011 a 2012. Hoje, na posse da Giovanna Stefani, parabenizando a primeira mulher a presidir o IEE, positivo, por mérito, pela qualidade pessoal dela, formou uma grande diretoria e é sempre bom voltar no IEE, porque aqui eu tive uma formação principalmente de valores e de conceitos, de princípios, que hoje pautam também o meu trabalho como vereador. É um momento que Porto Alegre está numa situação difícil, votando inclusive projetos de aumento de imposto. É sempre bom voltar aqui, recarregar as energias, restabelecer esse compromisso com os princípios e valores que regem o IEE e que são os meus também. Então, é muito bom ver o Instituto cada vez mais forte, já com mais de 30 anos, uma instituição que se fortaleceu em Porto Alegre, faz o Fórum da Liberdade, o maior evento liberal da América Latina, um dos maiores do mundo, se não for o maior. Então, muito bom te encontrar aqui, que é, aliás, uma pessoa frequente no Instituto, sempre cobrindo o que acontece aqui, e saudar a nova diretoria que tem essa missão de levar adiante os ensinamentos do Instituto, formando lideranças comprometidas e coerentes, comprometidas com valores de liberdade econômica, que é o que faz o desenvolvimento econômico e social de uma nação. Aqui se tem muito, aqueles que conseguem tirar o melhor do Instituto, né, da passagem pelo Instituto, acabam tendo um referencial teórico, grupos de estudo, que é fundamental para a vida. Porque você não defende ideias se você não tiver ideias. Isso é básico. Infelizmente, no nosso modelo educacional hoje, né, Ricardo? A gente só vê um lado. Nós somos direcionados, infelizmente, no nosso modelo educacional brasileiro, a sermos antiliberais. Quer dizer, nós somos ensinados a sermos contra o progresso, que o progresso vem com a liberdade. E eu acho que no IEE vocês conseguem balizar de forma muito correta esses ensinamentos, essa base teórica. E esse é mais um papel fundamental do IEE hoje, quando até os jovens empresários, os herdeiros de empresas e aqueles que têm uma formação empresarial em casa, porque a família é empresária, é a família empreendedora, mas que na rua, na escola, são submetidos à educação que tem essa visão anticapitalista. Então o IEE é fundamental porque aqui se estabelecem os princípios, se defendem os princípios de uma sociedade livre, de um livre mercado, às vezes até contra o interesse de grandes corporações, contra o interesse de grandes empresas, mas a favor de um ambiente de mercado aberto. Esse é o compromisso do IEE, que é sempre honrado, e as lideranças que passam aqui são fiscalizadas pelos membros do Instituto, porque elas vão não só, como eu fui para o Parlamento, para o Poder Público, mas muitas delas ocupam cargo de destaque em entidades empresariais, em associações, em sindicatos empresariais. Então aqui se faz um estudo profundo. Eu diria que o IEE vale mais do que um mestrado, porque é um estudo profundo, mas é um estudo também de um ensinamento prático de liderança empresarial do bem. Uma liderança empresarial que não coaduna com as más práticas empresariais, que quer um ambiente livre, onde os bons empresários podem prosperar e com eles arrastar a sociedade que prospera onde há empresas bem desenvolvidas. Ô Ricardo, quem consegue compreender a essência do liberalismo, compreende que o liberalismo, em última análise, busca o bem comum, que você vai ter um ambiente mais liberdade, onde todos vão ganhar. Logicamente que aqueles que tiverem melhores ideias, que criarem coisas, vão ser melhor bonificados por isso. Mas ao contrário do que dizem, o liberalismo não quer pobres e ricos. Ao contrário. São as sociedades que têm mais liberdade econômica, portanto mais liberais,
que tem menos pobres, isso é, são essas sociedades que abriram as suas economias que conseguiram vencer a pobreza extrema. Então o liberalismo não é uma doutrina dos ricos contra os pobres, ela é uma doutrina capaz de produzir oportunidades para todos. Às vezes, e as pessoas reclamam, que mesmo nos países liberais não se conseguiu eliminar a pobreza, mas se conseguiu tirar muitas pessoas da pobreza de forma permanente, não artificial. Então a verdadeira doutrina que permite aos pobres, talvez não na velocidade que todos gostaríamos, mas com o passar das gerações, progredir na vida, é um ambiente de oportunidade e de liberdade econômica, que é o que defende o liberalismo. O meu avô era um agricultor que morreu analfabeto. O meu pai precisou fazer supletivo para terminar o 2º grau e se formou advogado depois dos 40 anos. Eu já tive a oportunidade de estudar numa boa escola e de me formar cedo. Então o avanço da sociedade, às vezes, acontece de geração em geração. E quanto mais livre for a economia de um país, mais rápido isso acontece. Muito bem. Bom te encontrar. Obrigado. Que ano tu presidiste, Fier? Entre 2011 e 2012, 25º Fórum da Liberdade. Tu vê que voa, parece que foi ontem que tu me recebesse no fórum, já na PUC, como presidente. É verdade. Tu sempre cobrindo, sempre dando espaço. Tu és um exemplo de jornalista que enfrenta, às vezes, um quase monopólio da palavra que se espalhou no Brasil. Então, é sempre bom te encontrar, ver que tu dá essa cobertura, esse espaço para as ideias, e é sempre positivo estar junto com pessoas como tu, que são livres pensadores. Um abraço, tamo junto. Um abraço. Obrigado. Ricardo Gomes. Este é Opinião Livre, direto da posse da nova diretoria do IEE aqui no Country Club. Obrigado pelo prestígio, obrigado pela audiência, um abraço, tudo de bom para você.